Olá, dando continuidade, essa é a segunda parte do vídeo de introdução ao balanço patrimonial. No vídeo anterior a gente falou um pouquinho da estrutura da divulgação, dos requisitos e também trabalhamos com balanços sucessivos. E nesse vídeo a gente começa a falar sobre um tema que às vezes é considerado um pouco árido para as pessoas não contadores, as pessoas que não conhecem muito bem contabilidade, mas é uma coisa extremamente fácil, que ela gera um certo desconforto no início, mas depois que você entende, aprende, porque não decora, ela passa a fazer parte do seu dia a dia e auxilia muito na interpretação dos eventos econômicos das transações das empresas, que é o chamado débito e crédito, ou a questão dos razonetes, que a gente utiliza muito às vezes para simular transações, enfim. Então é algo, até para quem não é contador, a gente recomenda que entenda um pouco desse mecanismo, que ele é bastante importante para simular transações. Já aconteceu mais de uma vez, várias vezes, em que eu, às vezes, discutindo com pessoas ou empresas, e a pessoa explica uma transação e a gente está tentando entender o impacto em balanço, DRE, fluxo de caixa, como é que vai fazer, como é que vai ficar as demonstrações da empresa, às vezes questões de auxiliar a melhor forma de apresentação, o racional, o entendimento do negócio, os eventos, como é que isso vai se refletir na performance da empresa. E quando a gente usa os razonetes, isso ajuda muito, tá? Então, né, que a gente fala é uma conta em estilo T, tá? Chamada de T-account. Então, é basicamente uma conta, é uma representação gráfica, né, onde você anota ali os valores de acréscimo e decréscimo, tá? Então, vamos entender um pouquinho, ver como é que isso aí fica, tá? E aí, por convenção, tá? E aí já entrando no método de débitos e créditos, a gente chama o lado esquerdo, tá? Das contas de lado do débito e o lado direito do lado do crédito, tá? Então, em linhas gerais, é o seguinte: quando a conta tem o lado esquerdo superior ao lado direito, como o lado esquerdo é o lado dos débitos, ela vai ter um saldo devedor. Por que ela tem um saldo devedor? Porque o lado dos débitos está superior ao lado dos créditos. Muito bem. Quando os valores lançados na contas tiverem um saldo maior do lado dos créditos, ela vai ter um saldo credor. Então, acho que é meio óbvio, mas é isso. Tá? Então, assim, a conta pode ser saldo devedor ou saldo credor. Quando ela tem saldo devedor? Quando o lado esquerdo está maior, porque é o lado do débito. Quando que a conta tem saldo credor? Quando tem mais valores do lado direito, que é o lado credor. Tá? Então, assim, o que vocês vão entender? Existe uma conta e que ela tem dois lados, o lado do débito e o lado dos créditos. E você vai lançando valores nas contas, na conta ou nas contas, como a gente vai ver. E aí, no final de um período, você vai apurar um saldo, enfim, vai encontrar ali qual que seria o saldo final, se é devedor ou credor. Tá? O que vocês precisam entender é isso que confunde um pouco as pessoas. Tá? Existe uma convenção, e por que isso? Eu não quero tentar dar uma explicação, porque tem algumas explicações que as pessoas desenvolveram ao longo do tempo. Tem que lembrar que quem inventou esse mecanismo, pelo menos de forma documentada, esse mecanismo do débito e crédito, ele foi inventado pelo Frei Luca Pacioli, por volta dos anos 1500, no norte da Itália, época do Renascimento, e num livro chamado Summa Aritmética, que continha um capítulo que falava dessa questão dos débitos e créditos, que é o mecanismo de lançamento contábil. Muito provavelmente isso foi desenvolvido antes, mas o que a gente tem de registro é isso, Frei Luca Pacioli. E o que é importante dizer? Que estabeleceu-se uma convenção. Qual que é essa convenção? Que o ativo ele tem natureza devedora, de débito. O passivo tem natureza credora e também o patrimônio líquido.
Tá? Então, as contas do ativo têm natureza devedora e as contas do passivo e patrimônio líquido têm natureza credora. Aí você poderia falar, por quê? Eu prefiro não gastar o tempo de vocês tentando explicar o porquê, porque é muito mais uma convenção. E o que é importante vocês entenderem? É que se você entendeu qual é a natureza do ativo, você tem que pensar que o passivo é o ativo negativo, está do outro lado do balanço, meio que o contrário, e o PL é igual ao passivo. Você entendendo isso, você vai entender. Bom, o ativo é devedor, então o passivo é credor e o PL também. Tá? Por que isso confunde as pessoas às vezes? Porque é um pouco contraintuitivo. Que débito é entendido como algo negativo e então é meio contrário o que a gente pensa. Né? Aí tem várias maneiras de tentar explicar isso, tal, mas eu não quero, como eu falei, gastar o tempo de vocês nesse momento. Porque vocês precisam entender o seguinte: sempre que um ativo aumentar, eu vou lançar na coluna do lado esquerdo, que é o débito. Logo, a gente vai falar, a gente chama o seguinte: eu vou debitar o ativo para aumentar. E eu vou creditar o passivo para aumentar. Olha aqui. Então, se o ativo aumenta, eu registro do lado esquerdo, eu debito. Se o passivo aumenta, eu registro do lado direito, eu credito. E o patrimônio líquido é igual ao passivo. Se o ativo diminui, eu credito, lanço do lado direito, que é o lado dos créditos. Lembra que eu falei aqui, ó? O lado do esquerda dos débitos, o lado direito dos créditos. Então, se o ativo ele aumenta com o débito, ele diminui com os créditos. O passivo é o contrário. Ele aumenta com o crédito, diminui com o débito. E o PL é igual. Então, se você entendeu o ativo, que o ativo é devedor, ele tem natureza devedora, porque ele aumenta com o débito e diminui com os créditos, o passivo é o contrário. Ele aumenta com os créditos. E o PL também. E automaticamente diminui com os débitos. Tá? Por quê? Convenção. Quem quiser aprofundar e procurar explicações para isso, tem algumas, nenhuma muito convincente. Então a maneira que eu prefiro fazer, entende isso, no limite, decora. Você vai precisar decorar as primeiras 2, 3 vezes que você fizer exercícios e entender. Depois fica meio automático, você nem pensa. A gente é meio que automático, a gente raciocina assim. Tá? É uma convenção. Então, assim, eu sei que às vezes algumas pessoas que estão vendo isso pela primeira vez confundem o tal do débito e crédito da contabilidade, mas eu quero voltar de novo. O que você precisa entender? Tá? Que você tem contas. E você vai ter conta para cada item do balanço. Para cada item de ativo. Você vai ter uma conta para o caixa, você vai ter uma conta para o contas a receber, você vai ter uma conta para o estoque, você vai ter uma conta no detalhe. Para registrar todas as transações e eventos econômicos da empresa. E para o passivo a mesma coisa. Você vai ter uma conta para cada fornecedor, você vai ter uma conta para salário, você vai ter uma conta para isso, vai ter uma conta para aquilo. Beleza? Então você tem... O que você precisa entender? Quando você vai lá e tem as contas, do lado, você tem um lado do débito e o lado do crédito. Quando tem mais valores maiores no débito que no crédito, a conta tem natureza devedora. Saldo devedor. E quando tem mais lado dos créditos, maiores valores aqui, a soma da natureza credora. Muito bem, o que eu estou falando agora? Que o ativo, ele é uma conta de natureza devedora. Porque ele vai ter mais valores aqui. E o passivo no crédito. Tá? É o contrário. E aí eu acho que é mais fácil do que a gente ficar tentando entender. Vamos fazer alguns exemplos, a gente vai entender isso. Agora, o que é importante? Para a contabilidade fechar, e essa que foi a grande sacada do Luca Pacioli, é o seguinte: o total dos débitos ele tem que fechar com o total dos créditos. Isso não significa que eu vou ter um débito e um crédito. Eu posso ter, às vezes, numa única transação, 2 débitos e 2 créditos. Eu posso ter 2 débitos e um crédito. Não importa, mas o total tem que bater. Tá? O total dos débitos tem que bater com o total dos créditos. A gente vai ver em vários exemplos, eu já vou entrar nos exemplos, porque fica gastando tempo com mais essa parte teórica. Então, assim, vamos voltar com os balanços sucessivos,
que é o que a gente abordou no vídeo anterior. E agora vamos jogar junto com os balanços sucessivos o mecanismo de débito e crédito. Tá? Então vamos lá. A empresa iniciou com a integralização de R$10.000 pelos sócios. Muito bem. Quando eu inicio a empresa, que a gente falou, vou lá e coloco dinheiro na conta bancária da empresa, tem um contrato social, tem um estatuto que fala que o capital social é 10 mil, eu vou lá e integralizo, o dinheiro sai da conta do sócio, ele entra na conta corrente da empresa. Como é que está o balanço da empresa? Que eu coloquei aqui a Cia Múrcia, que é o meu nome. Como vai ficar o balanço da empresa? Qual que é o caixa da Cia Múrcia? 10 mil. E qual que é o patrimônio líquido da Cia Múrcia? 10 mil. Por quê? Porque é capital social. Beleza. O ativo não tem natureza devedora? Não aumentou o ativo da empresa? Se aumentou o ativo da empresa, qual ativo? Caixa, eu debito o caixa, debito o ativo. Não aumentou o patrimônio líquido da empresa? O patrimônio líquido não tem natureza credora? O ativo tem natureza devedora. Então, quando aumenta o ativo, eu debito o ativo. Quando aumenta o patrimônio líquido, eu credito o patrimônio líquido. Olha lá. Debitei caixa, creditei PL. E olha que maravilha. O total dos débitos, dos valores, tem que fechar. Então, essa metodologia dos balanços sucessivos que a gente falou, ela não é praticável. A empresa não vai ficar puxando um balanço depois de cada transação. A empresa vai ter milhares de transações num dia. Se é um banco, por exemplo, ele não vai ficar puxando balanço depois de cada transação. Ele vai lançando nas contas, vai registrando. E depois ele puxa um totalzão, a gente vai ver lá os outros documentos contábeis. Mas vocês vão entender o seguinte, se o caixa da empresa aumentou, e é um ativo que está aumentando, e o ativo tem natureza devedora, eu vou lá e debito o ativo. E o PL tem natureza credora, eu vou lá e acredito. Tá? Eu sei que eu estou sendo um pouco prolixo aqui, eu sempre sou, mas eu estou até sendo um pouco, porque eu sei que quem está vendo isso pela primeira vez, pode ser que dê um tiltzinho. Stay with me, tá? Stay with me, porque é normal. Tá? Vou dar meu exemplo, primeira vez que eu vi isso na faculdade, primeiro que eu não conhecia na primeiro grau, entrei na faculdade para fazer administração, não sabia nem que era contabilidade. E aí no curso de administração eu tive a disciplina de contabilidade, quando o cara me apresentou isso aqui, eu assim, nossa, para mim era uma viagem assim de outro mundo, tá? E demorei para pegar. Depois que você pega, vai embora. Então assim, eu sei que não é tão intuitivo, mas você tem que entender o seguinte, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo lançamentos contábeis, registros em conta, para refletir a mesma coisa que está no balanço sucessivo. Então assim, de novo, eu vou lá e comprei estoques no valor de 5 mil a prazo, a ser pago daqui 2 meses. Eu comprei o estoque, não aumentou um ativo? Meu ativo está 15 mil agora, tinha 10 com 5. 5 mil. E agora aumentou o passivo, ó, 5 mil. Tudo bem? Se aumentou um ativo, eu debito ativo. Se aumentou um passivo, eu credito. Depois vocês vão perceber, já estão percebendo, vai ficando tudo a mesma coisa. Você entende uma vez, vai embora, tá? É uma coisa difícil. Mas por que você debitou o ativo? O ativo não tem natureza devedora? Se ele aumentou, eu debito. Se ele diminuiu, eu acredito. E o passivo PL? O passivo PL tem natureza credora. Significa que quando eles aumentam, eu acredito. Quando eles diminuem, eu debito. Então não aumentou o passivo? Não estou devendo mais? Não aumentou a dívida da empresa? Tem uma dívida com o fornecedor agora? Então eu tenho que acreditar. Não aumentou o ativo da empresa? Tem que debitar. Veja. Total dos débitos, total dos créditos. Tudo bem? Investir parte do dinheiro, o dinheiro estava em dinheiro vivo, físico, tá? Ou ele estava numa conta corrente sem aplicação, eu falei, olha, eu quero aplicar num CDB do banco. Comprei um CDB do banco, investi ali, apliquei. Muito bem, a conta caixa
ela tinha 10 mil. Se eu tirei uma parte desse caixa e coloquei numa outra conta, se eu coloquei num outro investimento, num outro ativo, teve um ativo que diminuiu e um outro ativo que aumentou. O ativo tem natureza devedora. Então, quando um ativo, aplicações financeiras, aumenta, eu debito. E o caixa, que tinha 10? Ó, o caixa tinha 10. Ó. Eu não diminuí o caixa? Ele não foi para 5? Tem que acreditar. Eu debito um ativo para aumentar e credito o outro para diminuir. Aumentou um ativo aplicações financeiras, debito. Reduziu outro ativo caixa, crédito, acredito. E no passivo no PL? Passivo no PL não tem nada, porque eu não mexi com o passivo, não aumentei a dívida, não aumentei o patrimônio, foi uma mutação interna do ativo. Repara, quando existe uma mutação interna do ativo, um aumenta e o outro diminui, um eu acredito, o outro eu debito, o total não muda. Tá? Tô trocando caixa, que é uma aplicação, de repente, conta corrente, por um investimento de renda fixa. Tá? Para ganhar um jurozinho, tem um prazo, etc. Maravilha! Agora eu tenho a redução. Quando eu pago um fornecedor, qual que é a natureza do evento econômico fornecedor? Pensa o seguinte, quando você foi lá e comprou a prazo, você tem um estoque fornecedor e você ficou devendo para o fornecedor. Tudo bem? Então você debitou um ativo e creditou um passivo. Quando você vai lá e paga o fornecedor, o que acontece? Quando você paga, você sai dinheiro da empresa. Ó, não tinha 5 mil no caixa? Aí eu fui lá e paguei, meu caixa ficou zero. Eu tirei dinheiro da empresa, diminuiu o ativo. Só que diminuiu o passivo também. Eu quitei uma obrigação. Eu não devo mais para o fornecedor. Muito bem, o ativo tem natureza devedora, o passivo tem natureza credora. Se eu quero diminuir um e diminuir o outro, o ativo para diminuir eu tenho que creditar. O passivo para diminuir eu tenho que debitar. Qual vai ser o lançamento, o registro contábil que eu vou fazer? Eu vou debitar fornecedor e vou creditar caixa. Reduzir um ativo, caixa, crédito. Reduzir um passivo, fornecedor, débito. Tudo bem? Quinta operação. Em razão da necessidade de recursos, eu peguei um empréstimo no banco por 10 mil. O banco me dá 10 mil. Como é que fica? Olha só. Entra 10 mil no caixa, aumenta um ativo e aumenta o quê? A minha dívida, empréstimos com os bancos. Maravilha. Como é que fica o lançamento contábil? Para aumentar o ativo, eu debito 10 mil. E para aumentar o passivo empréstimo, eu credito 10 mil. Débito, caixa, crédito, empréstimos e financiamentos. Ok? Adiante. É isso. Agora, assim, a gente vai fazer vários outros exemplos ao longo de outros vídeos, e aqui outro na sequência também. Então, assim, o que eu preciso saber para fazer um balanço patrimonial? Né? Sumarizando essa aula de balanço patrimonial. O que eu preciso saber fazer um balanço patrimonial? Primeiro, eu estou querendo registrar mutações no patrimônio de uma empresa. Então, a primeira coisa que eu tenho que saber é o seguinte: essa transação, ela impacta meu ativo, que são meus bens, direitos, os recursos que eu controlo? Ela impacta as minhas dívidas perante terceiros? Ela impacta a minha riqueza líquida, que é o patrimônio líquido? Então eu tenho que saber o que esse evento está dizendo. Então a empresa vai lá, vamos pegar um exemplo. O Facebook fez um aumento de capital na bolsa dos Estados Unidos. Ele foi lá e captou $1 bilhão. Como é que muda o patrimônio líquido dele? Ele entra $1 bilhão na conta corrente dele. E a contrapartida? A contrapartida é o patrimônio líquido, capital social, que ele fez uma primária lá, pegou dinheiro. Muito bem. Qual que é o lançamento que eu tenho que fazer?
débito caixa, crédito capital social. Ah, mas por que você debitou o caixa? Porque o caixa não é um ativo, ele não tem natureza devedora. Então tem que debitar. E o patrimônio líquido? O patrimônio líquido não é igual ao passivo, ele não tem natureza credora. Então eu tenho que creditar. Tá? E aí, você entendendo a natureza das contas, tá? Você entendendo primeiro como que o evento econômico que você está registrando, o que ele está impactando? Está impactando a minha dívida? Está impactando o capital do sócio? Ele está impactando os ativos? Ah, eu entendi que ele está impactando. Segundo, como é que essas contas de ativo, passivo e PL são movimentadas? O ativo é uma conta de natureza devedora, então eu debito para aumentar, credito para diminuir. E o passivo PL? Bom, o passivo PL é de natureza credora, então se eu quero diminuir, eu debito. Se eu quero aumentar, eu credito. Então vamos pegar um exemplo. Eu paguei uma dívida que eu tinha com o banco. Então eu peguei, em um momento eu peguei 200 mil emprestado com o banco, eu fui lá e paguei. Bom, se eu paguei 200 mil para o banco, vocês concordam que saiu da empresa 200 mil? Bom, beleza. Então saiu da empresa 200 mil, beleza. Então assim, saiu do meu caixa 200 mil. Eu tenho que creditar o caixa. Isso quer dizer, é contraintuitivo para as pessoas, porque a saída é um crédito no caixa. Mas o que eu falei para vocês, decorar é convenção. É meio contrário, tá? Mas eu não quero que vocês fiquem pensando que é tudo ao contrário, porque receita e despesa não vai ser o contrário. Então, se vocês entenderem que é contrário agora, depois vocês têm que entender que não é contrário, acaba dando problema. Não recomendo que faça isso, que confunde mais. Só entendam isso. Diminuir o caixa tem que creditar. Então, eu creditei o caixa em 200 mil. 200 mil nesse exemplo. E debitei o empréstimo para diminuir. Por quê? Porque empréstimo é passivo, que tem natureza credora. Então, para diminuir, eu debito. Tá? Tudo bem? Fazer mais um exemplo aqui com razonetes e balanço para vocês entenderem. Tá? Tem várias transações aqui, eu vou fazendo uma por uma. Tá? Tem integração de capital, abertura de conta, compra de sala, computador, pegou empréstimo, comprou material para escritório, pagou, etc. Então, começando um exemplo bem simples de empresas para a gente entender. Vamos lá. Integralização de capital social em dinheiro. Entrou um ativo, débito, 80 mil. Aumentou o capital social, PL, crédito. Abertura de uma conta no banco. Eu peguei o dinheiro que estava no caixa, dinheiro à vista, estava na carteira, e fui lá e coloquei na conta bancária. Então repara que essa conta aqui tinha 80 mil, eu tenho que creditar ela para tirar, diminuir 75. Ó. Creditei. E aumentei esse outro ativo aqui em 75. Tudo bem? Compra de uma sala para a sede no valor de 60 mil. Sendo 20 mil em cheque à vista e 4 parcelas de 10 mil. Isso aqui é interessante porque eu tinha comentado com vocês, em alguns slides atrás, que o total dos débitos tem que ser total dos créditos. Não quer dizer que vai ter só um lançamento de crédito e de débito. Aqui tem 2 créditos só. Quando eu comprei a sala, eu não aumentou um ativo? 60 mil? Só que só saiu 20 do meu caixa. Então eu creditei a conta bancos em 20 mil e fiquei devendo 40. Então eu tenho um débito para imóveis de 60, de um ativo que aumenta, eu tenho uma diminuição de um outro ativo e eu contraí uma dívida de 40. Então eu debito imóveis, credito banco e credito títulos a pagar. Ou algum outro nome de passivo, não importa muito agora, tá? Um débito de 60, um crédito de 20 e um crédito de 40. Aquisição de computadores à vista no valor de 8. Mesma coisa, aumentou um ativo eu debito, creditei bancos, um outro ativo para diminuir. Realizou um empréstimo bancário, igualzinho que a gente tinha feito. Aumentou um ativo 10, débito, crédito, empréstimos 10. Comprou materiais de escritório à vista, mesma coisa, olha lá. Aumentei um ativo, estoque, 10. Diminuí outro, crédito, bancos, 10.
Pagou a primeira parcela da sede, 10 mil. Repara, diminuiu um ativo, 10, creditei, e diminuiu um passivo, ó, que eu quitei uma dívida. Olha que coisa interessante. Primeira parcela, vamos voltar aqui. Aqui quando eu comprei à vista aqui, o que eu fiz? Eu comprei o imóvel por 60, paguei 20 e fiquei devendo 40. Quando eu registrei originalmente essa transação, eu não aumentei meu passivo em 40, então eu não creditei o passivo em 40. Quando eu vou lá e pago, eu debito para diminuir. Ele está com 40, essa conta está com um saldo de 40. Se eu vou lá e pago uma primeira parcela, eu vou ficar devendo só 3. Então eu tenho que tirar. Como é que eu tiro? O passivo, para aumentar, eu credito. Para diminuir, eu debito. Olha lá. E olha agora na forma de razonetes, pessoal, que é essa razões que eu tinha falado. Quando você, e vocês já vão chegar nesse nível, muitos já estão, quando você olha isso aqui, e depois quando você olha balanços de empresa, às vezes você não precisa nem saber, você não precisa saber mais a transação, porque você aprende essa linguagem. Entendeu? Então assim, quando eu olho aqui, ó, transação 1, quando eu olho, opa, tem um aumento de caixa, transação com aumento de PL, só pode ser uma coisa, aumento de capital. Vamos pegar a transação 6. Interessante, aumentou um ativo. Eu paguei por ele. Transação 6, eu paguei. Como é que eu sei que eu paguei? Porque tirei do caixa aqui, ó, do bancos. Aumentei um ativo. Se eu não tivesse pago ele, esse crédito aqui teria que ser no passivo. Mas como eu paguei, ó. Olha a transação 3, que é aquela que a gente tinha visto. Pô, o que é isso aqui? Como é que a conta de imóveis aumenta? Quando eu compro imóveis. Então aumentei um ativo. Interessante. Então a empresa comprou imóveis. Comprou. Ela pagou? Transação 3. Vamos ver no caixa aqui, no conta banco. Não, rapaz. Ela pagou só uma parte. Olha, só 20 mil. Então ela ficou devendo 40. 60. Se ela não pagou tudo, ela ficou devendo. Olha aqui. Então quando eu olho aqui que os meus imóveis aumentam, eu comprei um imóvel, a conta bancária diminui, eu paguei, e a contrapartida é que eu estou devendo. Então você começa a entender o racional econômico do que está acontecendo com a empresa só olhando aqui. Ó. O que é isso aqui? Empréstimo é passivo, a natureza credora. Olha, aumentou, então eu peguei dinheiro emprestado. Então se eu peguei, meu dinheiro tem que estar no caixa. Opa, está aqui. Transação de empréstimo. A empresa fez. E se tivesse sido o contrário? Debitado o empréstimo. Opa, pagou uma parcela. Pagou, então tem que ter saído dos bancos. Estão entendendo? Você começa a... Porque a contabilidade, como a gente falou, ela é a linguagem, o registro econômico das transações que estão acontecendo na empresa, está registrando nas contas, cada conta que ela tem. E depois, no final, para fazer o balanço patrimonial, você não faz mais o balanço sucessivo. Você lança tudo aqui, como se você fizesse isso aqui. Ó. Você não faz esse passo a passo. Você olha isso aqui, você lança tudo aqui, e depois você puxa o saldo final. Ó. E aí, do saldo final, você faz uma coisa, você pode fazer uma coisa, e as empresas fazem, é puxar o que a gente chama de um balancete, para verificar, ver se você não errou nada. Até porque, como a gente comentou, o balancete, o total dos saldos, devedor e credor, tem que ser o mesmo. Senão, se você errou alguma coisa, quando você puxar isso aqui, não vai fechar. Tem que ser o 120, 120. E meu balanço está pronto. Olha o meu balanço aqui. Ó. Caixa 5 mil, bancos 46, estoque 1.000, computadores imóveis. E no lado do passivo? Empréstimo, títulos a pagar, PL. Só que já é quase que o balanço, falta ajeitar ele. É o chamado balancete de verificação. Que você puxar, como se você puxasse
totalzão de tudo para ver se os seus registros você não lançou conta errada. Era para lançar débito, você lançou crédito. Você lançou na conta errada, não vai fechar aqui. O total, você pode até errar o balanço e a gente erra, é normal. Todo mundo está sujeito a erro. Mas o total do débito tem que ser o total do crédito. Essa é a lógica que o Pacioli lá, os caras descobriram dos registros contábeis. Para todo débito tem que ter um crédito, para toda aplicação tem que ter uma origem. Basicamente isso. E você vai fechando. E como é que fica o balanço depois? Tá pronto, já que a gente falou. Ó. Total ativo 120. Total passivo, tudo no curto prazo, circulante 40 mil. Capital social 80 PL. Passivo mais PL 120. Ativo 120. Acabou. Estão entendendo? E aí você não... a metodologia do balanço sucessivo era mais para entender que é bem intuitiva a coisa. E aí a gente já apresenta para vocês a lógica do débito e crédito. Tá? Para vocês compreenderem a movimentação das contas e já puxar direto depois. Tá? Então no final acaba saindo no balanço. A gente poderia ter feito o balanço sucessivo da mesma forma, esse seria o balanço final. Tá? Tudo bem? Algumas distinções importantes, algumas considerações importantes sobre o balanço patrimonial, algumas eu já até falei, tá? Mas eu vou repetir novamente. Eu peço perdão para alguns que já conhecem mais. Eu tenho consciência, eu estou sendo bem prolixo, mas a minha intenção aqui é fixar realmente o conceito, e é óbvio que vocês podem assistir isso várias vezes e acompanhar com livros, leitura. Não é a ideia exaurir isso aqui. Essa, obviamente é uma aula introdutória, é a aula número 1 aí de balanço patrimonial, tá? Então, beleza, vamos lá. Distinção entre circulante e não circulante. Vale para ativo e para passivo. O que é o ativo? O ativo é a ordem de liquidez. Do mais líquido para o menos líquido. Então a primeira conta é caixa, depois você vem vindo. O que fica no circulante? Em tese, o que vai virar caixa ou que tem liquidez imediata em até um ano. E no passivo, que vai ser pago em até um ano. Então, uma contas a receber, vou receber até um ano, é ativo circulante. Ah, eu tenho uma dívida com o banco, pagar daqui 3 anos, é passivo não circulante. Tá? Maravilha. O fato gerador da contabilização, isso eu vou comentar já no próximo vídeo que eu vou postar para vocês. Ele tem a ver não necessariamente com o regime de caixa, e sim com o regime de competência que a gente fala, que é o accrual basis. O que quer dizer isso? Ele quer dizer que, assim, vamos supor, e é bastante comum nas empresas, que você trabalha, por exemplo, hoje é dia 30 de março. Então, você trabalhou o mês inteiro, amanhã é o último dia do mês, você fecha, só que a empresa vai pagar você só no dia 5, no dia 2, no dia 15. Muito bem. Quando a empresa fecha o balanço de 31/3, ela vai ter uma conta lá, salários a pagar com você, que é uma dívida que ela tem perante, uma dívida trabalhista, perante o funcionário. E por que isso? Porque a visão dela em 31/3 é que ela já deve para você. Mas por que ela já deve? Porque você já trabalhou, você já prestou o serviço durante o mês. Então ela deu uma dívida. Se no dia 1º de abril você for demitido, enfim, ou você sair, ela vai ter que pagar o salário do mês de março, não vai? Já aconteceu o fato gerador, que é qual que é o fato gerador? Você já trabalhou. Então ela tem um salário, uma conta de salários a pagar com você. A gente vai ver que ela já vai ter 1/12 das suas férias, do seu 13º também. Por quê? Porque a gente contabiliza as coisas, a gente registra o evento econômico e não caixa. Então, a partir do momento que o funcionário, o colaborador já prestou o serviço, ele já tem o direito a receber e a empresa tem a obrigação de pagar. Tudo bem? Isso vai ficar mais claro aí nos próximos vídeos, em especial no próximo que eu vou tratar do regime de competência, tá? Mas isso é uma coisa importante. A contabilidade, lembra que eu comentei, acho que não foi o vídeo anterior, o primeiro vídeo que eu falei dos aspectos introdutórios? Accounting follows economics. O que quer dizer isso? A contabilidade segue o econômico.
não necessariamente só o caixa. Caixa é entrada e saída de caixa, contabilidade não. Tá? Ela segue o econômico. Então a empresa já tem uma dívida perante terceiros. Tá? O que é o ativo imobilizado? Eu acho que eu comentei também. Um ativo imobilizado é aquele ativo que a empresa compra que é não destinado à venda. Tá? Ele é destinado ao uso nas operações. Uma coisa que a gente vai perceber é que na contabilidade o mesmo item pode ter diversas classificações. Vou pegar um exemplo de um imóvel, por exemplo. Tá? Se você é uma incorporadora imobiliária, que você constrói imóveis para revender, o imóvel é um estoque seu. Ele é um estoque de produtos em elaboração, que ele tem o terreno, depois você tem o estoque, vai subindo, depois ele vem produto acabado. Ele é um estoque para venda. Uma mercadoria. O estoque é uma coisa que você compra para revender. Ou você constrói para revender. Muito bem. Só que a mesma incorporadora imobiliária, vamos pensar em qualquer incorporadora, sei lá, as mais conhecidas a gente conhece, a Ezetec, Trisul, Tecnisa, Gafisa, MRV e outras. Elas têm também o que? A sede dela. A sede dela também é um imóvel. Onde tá lá fica lá os executivos, a parte mais administrativa dela. Muito bem. Esse ativo dela, da sede dela, ele não é um estoque. Ele é um imobilizado. Porque o objetivo dele não é... A empresa não tem aquele imóvel com o objetivo de vender, e sim usar. Ele é um ativo de longo prazo. Gera benefícios de maneira indireta. Então o que é o imobilizado das empresas? É a sede, é a fábrica, é a loja, falando de imóveis, é o maquinário, é o computador. Obviamente, se for para uso. Como a gente falou, se for no caso da... Vamos pegar, sei lá, Magazine Luiza, que a gente estava dando um exemplo de balanço. Ela tem um computador que é estoque, que ela vai revender. Mas ela tem um computador que as pessoas usam, que é imobilizado. Os funcionários usam. Estão entendendo essa diferença? Então, mobilizado é o que a gente chama de ativo fixo. Tá? E isso também, o último, quarto bullet aqui, eu vou também comentar, que é o seguinte: os ativos precisam trazer benefícios econômicos futuros. O que significa? Não basta eu ter só o direito, a propriedade, o controle de algo. Então, exemplo, eu tenho um maquinário. Ele tem a propriedade dele, ele é meu. Beleza, mas ele serve para alguma coisa ou ele é uma sucata? Se ele é uma sucata, não tem porque ele está no balanço da empresa. Pode até estar, mas por zero, ele não tem valor. Eu não posso ter no balanço da empresa um ativo registrado por, sei lá, 1 milhão que não vale nada. O balanço da empresa vai estar inchado. Eu tenho que fazer uma provisão, um impairment disso, tá? E a mesma coisa vale para qualquer ativo. Estoque, contas a receber. Eu fiz um empréstimo para um cara, o cara morreu, não me pagou, quebrou. Tem que baixar esse ativo, justamente porque esse ativo não traz mais benefícios econômicos futuros. Tudo bem? E por fim, pessoal, a última parte que eu quero tratar bem rapidamente, que é a questão de escrituração contábil. E esses registros que a gente está fazendo, e a gente vai fazer ao longo dos próximos vídeos e exercícios, a gente vai fazer de forma manual, para treinar, para discutir, para a gente aprender junto. Mas, óbvio, na maioria das empresas, principalmente as grandes empresas, isso é tudo informatizado na forma de sistemas, né? Informatizado na forma de sistemas, ERPs, etc. E muitas coisas não tem nem lançamento manual, é meio que automático tudo isso. Tá? Então você vende a mercadoria, às vezes já sai um lançamento automático de vendas no sistema, já dá a baixa ali. Então, quanto mais automatizado, em tese, melhor. Por quê? Porque, obviamente, tem menos chance de erro e tem menos chance de interferência e manipulação no sistema. Fraudes, por exemplo. O cara entrar no sistema da contabilidade e contabilizar uma receita fictícia, por exemplo. Tá? Então, o sistema ele não tem erro e não tem fraude. Então, nas grandes e médias empresas, geralmente não, a grande maioria delas é tudo informatizado na forma de sistemas. E tem muita coisa em planilha Excel, etc e tal,
em outras empresas também, mas hoje em dia é tudo muito mais informatizado. Antigamente era na mão, máquina de escrever, aquelas coisas, tudo que a gente já ouviu falar. Até eu que sou velho não participei dessa época, né? Eu peguei a parte aí mais de computador, mas é isso, tá? E aí eu quero só apresentar alguns documentos contábeis para vocês aí, que eles servem de base para no processo contábil para a elaboração das demonstrações financeiras. Eu vou falar de alguns deles aqui. Primeiro, o plano de contas, tá? Estou mostrando aqui Excel, mas é a mesma coisa. O que é importante vocês entenderem? As empresas, elas têm que ter conta para tudo quanto é tipo de transação que ocorre. E muitas vezes tem que abrir contas novas, porque tem uma transação que nunca tinha sido feita. Assim, a empresa, sei lá, ela nunca tinha comprado, sei lá, ações ou derivativos. Ela não tinha essa conta, ela tem que ir lá e abrir uma conta de derivativos para registrar essa transação. Porque todos os eventos econômicos são registrados na contabilidade. Então você tem aí o que a gente chama de plano de contas. O que tem no plano de contas? Todas as contas de ativo, passivo, a gente vai ver receita e despesa abertos analiticamente. Porque você não vai ter só uma conta bancos. No balanço e nas notas explicativas você pode apresentar as coisas de forma mais resumida. Mas do modo mais analítico, não sei se é o caso de vocês, eu tenho conta em alguns bancos. Então, eu tenho conta no Banco do Brasil, eu tenho conta na Caixa, tenho conta no Santander, tenho conta no... Então assim, eu tenho que ter uma conta aberta na minha contabilidade pessoal para fins de controle para cada conta bancária que eu tenho. Tudo bem? Para cada espécie. Eu não posso misturar tudo. Eu posso agrupar para consolidar, para apresentar relatórios contábeis. Agora, a nível de controle, eu não posso tratar tudo numa coisa só. Como é que eu vou controlar isso? Tem que controlar cada conta separadamente. E aí, pessoa física ainda é mais fácil, que a gente tem poucas transações. Mas imagina uma empresa. Estão entendendo? Tem que ter uma conta analítica para cada funcionário. Você controlar quanto que você pagou ele, não pagou, pagou férias, pagou 13º, pagou rescisão do cara quando o cara sair, multa, FGTS, não sei o que. Então assim, você tem que ter controles e abertura no nível analítico. Tem que ter um plano de contas. Tudo bem? Controle. Contabilidade lembra que a gente comentou, ela é a linguagem dos negócios e a linguagem financeira da empresa. Então você tem que controlar, ela controla e registra tudo que acontece. Tudo não, algumas transações não são registradas, a gente vai abordar mais para frente, mas as transações que são registradas, elas têm que aparecer na contabilidade, senão vai ficar, que a gente fala off balance. O cara não lançou na contabilidade a transação, o balanço fica errado, enfim, tá? Outro documento contábil que é extremamente relevante e importante é o diário. Como o próprio nome já diz, ele como um diário pessoal, é o diário da empresa. Ele tem uma ordem cronológica das transações que aconteceram. Então, eu tenho a data da operação, hoje é 30 de março de 2021. A empresa foi lá e comprou estoque. Então, ela comprou estoque de matéria-prima do fornecedor X, pelo preço X, a conta debitada foi essa, a conta creditada foi essa, o valor foi esse. Você vai ter um documento de suporte, vai ter uma nota fiscal para comprovar, etc, etc, etc. É a documentação que está servindo de prova, inclusive, que sustenta aquela transação. Tá? Então, o diário apresenta a ordem cronológica de tudo que a gente... da vida da empresa, tá? Do diário. E o último é o razão. O razão é o razonete que a gente acabou de discutir aqui. Então, o razão é a abertura de cada conta. Então, eu vou pegar a conta T, propriamente dito. Então, cada conta tem a sua movimentação em débitos e créditos. Então, vamos pegar a conta caixa aqui. Entradas, débitos e saídas e os saldos. Ó, e você vai acumulando. Então, o razão é basicamente o razonete que a gente estava falando. E depois você apura o saldo final. Tá? Então, para cada conta da empresa, você tem uma abertura, essa discriminação analítica.
Você tem o plano de contas, você tem o diário e o razão, que tudo isso vai, como a gente viu, antes de puxar o balanço, você vai ter o balancete de verificação, que é o que a gente falou, que é utilizado para totalizar, para depois você fazer o balanço patrimonial, e a gente já vai ver no próximo vídeo as outras demonstrações financeiras. A gente vai começar a trabalhar com receitas e despesas, que é a demonstração do resultado do exercício. Tá? Então, assim, não queria perder muito tempo com essa parte de escrituração. Sei que muitos de vocês que estão vendo esse vídeo não trabalham diretamente com isso, mas alguns eu sei que trabalham, alguns eu sei que quem trabalha geralmente utiliza sistema, ou Excel, ou coisas desse tipo, mas é importante vocês entenderem um pouco desses documentos, que são documentos contábeis e societários das empresas, onde ficam registrados todo o histórico de vida financeira da empresa. A contabilidade, ela traz todo esse registro no que a gente chama nos livros da empresa. São documentos oficiais da empresa onde ficam registrados cada uma dessas coisas. Tá? Então era só para dar um panorama geral do que a gente fala da escrituração, que é escriturar, que é transformar eventos econômicos em registros nos livros da empresa. Tá? Esse é o processo de escrituração contábil, que vai culminar com o produto final, que são as demonstrações contábeis que a gente falou e que a gente abordou, que é o balanço patrimonial, que foi a primeira delas. Tá? Ok? Peço de novo desculpa, novamente, o vídeo ter ficado um pouco longo. A gente termina aqui, nesse vídeo, a segunda parte do balanço patrimonial, no qual a gente viu a estrutura de divulgação das demonstrações financeiras, abordamos o balanço patrimonial, inicialmente no vídeo 1, por balanços sucessivos. Nesse segundo vídeo, através do débito e crédito, das partidas dobradas, da questão de escrituração contábil. E finalizamos essa aula, digamos assim, esse vídeo inaugural de balanço patrimonial.